Bem, antes de mais, obviamente, eu queria saudar a iniciativa. É uma iniciativa que fala por si na sua importância. Nós conhecemos hoje o quadro em que nos movemos e, digamos, a ofensiva neoliberal que está em curso e, portanto, também a importância com a qual nos identificamos todos, certamente, nesta sala, com a necessidade de uma agenda sindical que consiga responder e aos desafios atuais que temos pela frente. Queria também, obviamente, agradecer o convite para aqui estar e para poder dar o meu contributo para essa reflexão. E também queria avisar que não sou muito bom a cumprir tempos, mas que conto com a rigidez e a implacabilidade da mesa para me ajudar nisso. Mas, portanto, eu vou tentar ser o mais rápido possível, até porque valorizo o debate que vem a seguir, onde certamente dá para dizer coisas que não vamos dizer aqui e responder a elas também complementando com o que ficar por dizer da minha parte, pelo menos. Mas indo de encontro àquilo que é, no fundo, o mote do painel, queria dizer apenas numa frase aquilo que é óbvio: os sindicatos são, sem movimento sindical, a luta dos trabalhadores ao longo da história, são, se é preciso, qualquer favor que lhe seja concedido, obviamente parte, pelo menos grande parte, da construção daquilo que é a democracia económica, política, social, tal e qual como a conhecemos hoje. Ou seja, as grandes dimensões, as grandes batalhas da maioria, no fundo, dos trabalhadores, são resultado, em grande medida, daquilo que foi o combate dos trabalhadores organizados. Ou seja, esse combate teve um reflexo para a sociedade em geral e um reflexo de avanço. E é bom que esse também seja digamos, um ponto de partida para as reflexões que precisamos de fazer. E, portanto, há vários exemplos, obviamente, no combate geral pela igualdade, mas nas coisas muito concretas, de salário, do horário, do contrato de trabalho, depois da contratação coletiva, enfim, de todas as grandes questões hoje que são elementos fundamentais naquilo que é o desenvolvimento das sociedades humanas e do avanço que elas conheceram. Os sindicatos são a parte dessa construção e uma parte fundamental. E, portanto, não é nenhum favor que se lhes faz hoje o seu lugar que tem na democracia e, portanto, a necessidade que também tem de serem atores importantes hoje para o conjunto dos trabalhadores, da população. Mas se nós olharmos justamente, e era essa a primeira coisa que eu queria dizer, para estes elementos de construção da democracia, nós vemos que são justamente esses, hoje, em grande parte, que estão a ser colocados em causa, se não já em parte alguns destruídos, justamente pela ofensiva neoliberal em curso. Todos eles, o salário, o horário, a contratação coletiva, a ideia do contrato, tudo isso nós sabemos que é hoje o que está a ser colocado em causa. E, portanto, digamos que, como linha geral e muito rapidamente, gostava de partilhar convosco esta ideia fundamental, é que, obviamente, esta ofensiva neoliberal é também uma ofensiva contra a democracia tal como a conhecemos hoje e é também nesses termos que lhe devemos responder. E digamos que esta ofensiva tem várias dimensões e tem uma dimensão que é uma dimensão antissindical que não é pouco importante. Ela faz-se de várias maneiras, obviamente. Se nós olharmos mesmo para aquilo que, se fizermos uma caracterização daquilo que é a própria alteração legal, ela é feita sempre no sentido de destruir direitos elementares, alteração legal no campo das leis do trabalho, mas é sempre acompanhada de uma tentativa de destruição da legitimidade e da possibilidade das formas de organização coletiva, ou seja, das formas de ação sindical, entre outras. E, portanto, esta ofensiva antissindical, que é também depois uma ofensiva ideológica, e desse ponto de vista eu até vos queria só sublinhar uma coisa que a mim me chamou a atenção e que até acho que passou um bocado despercebida nos últimos dias, que foi aquela entrevista que o Ferraz da Costa deu e que ficou muito conhecida pela sua brutalidade na proposta da redução da taxa social única em 20%, mas há outros elementos nessa entrevista que merecem cuidado e que merecem ser analisados, porque nessa ofensiva ideológica ali está tudo e está expresso sem nenhuma censura. Ele diz: vamos ver o que é que valem os sindicatos neste novo ciclo político, vamos ver o que é que eles valem. Vamos obrigar a que os sindicatos sejam medidos pela sua verdadeira representação, ou seja, vamos terminar com os instrumentos coletivos de ação coletiva que existem hoje e, nomeadamente, a contratação coletiva. Mas é também, esta ofensiva passa-se depois muito no concreto, em cada sítio, em cada empresa, em cada local de trabalho. Eu, se calhar, gostava de dar um exemplo, porque eu conheço que se passou nos últimos dias. Nos últimos dias, num local de trabalho em Coimbra, maioritariamente composto por trabalhadores precários, a dirigente sindical foi simplesmente impedido de entrar nas instalações da empresa e foi impedido de entrar nas instalações da empresa com a simples argumentação de que estava a interromper o trabalho das pessoas, que não
não havia lugar a uma reunião, e portanto era para organizar uma reunião de um plenário de trabalhadores, e que não havia lugar a essa reunião e não havia sequer esse direito porque estava a interromper o ritmo de trabalho e, portanto, era assim que tinha que ser e acabou por acontecer dessa maneira. E, portanto, esta ofensiva em curso, e que no fundo é, num sentido geral e depois há sentidos particulares, a precarização das relações laborais e, portanto, a possibilidade da organização, tem sempre estas duas componentes, que são muito fortes e que acho que andam acompanhadas e que nos devem ser uma reflexão conjunta. É, por um lado, um objetivo claro da distribuição de direitos e, portanto, no essencial, de aumento da exploração, e por outro lado a destruição da capacidade, a tentativa de destruir a capacidade de organização coletiva dos trabalhadores para fazer face a essa transformação. Ou seja, a individualização é no fundo um movimento que se alimenta, são dois movimentos que se alimentam. A individualização das relações de trabalho, que leva à degradação das condições do trabalhador, e são essas condições que também levam à sua própria individualização. E, portanto, essa dimensão que queria também deixar aqui. Mas, muito rapidamente, eu não sei como é que estou de tempo, já não devo estar muito famoso. Tá. Estou, não está. Mas pronto, neste quadro, obviamente, a ideia de uma nova agenda é evidente. E eu aqui queria, no fundo, deixar a minha declaração de interesses. Eu, obviamente, defendo a importância central de um sindicalismo combativo, de um sindicalismo de classe, e que, obviamente, em Portugal, eu interpreto, e quero dizer com toda a franqueza, como grandemente e principalmente interpretável hoje pela CGTP. E, obviamente, todos os elementos combativos e de sindicalismo de classe que hoje nós sabemos e que estão presentes e que é preciso defender, eu, obviamente, apoio-os e considero que eles são elementos do futuro. Mas, obviamente, essa nova agenda, essa agenda que é preciso para enfrentar, o contexto que vivemos atualmente, é óbvio que também tem que conter em si mesmo elementos novos e que, no fundo, tem que responder àquilo que é o processo em curso que nós conhecemos e que, no fundo, é isto, é responder a esta individualização e digamos que ao perigo que nós temos e que vivemos atualmente de haver um setor cada vez mais importante dos trabalhadores que se vê fora, no fundo, da representação sindical, da ação coletiva enquanto trabalhador. E, portanto, eu incluiria como uma das dimensões essenciais dessa nova agenda, ou pelo menos dessa agenda para enfrentar o momento atual, no fundo, a resposta é uma das questões que eu considero fundamental e que sugiro para o debate, que é como é que o sindicalismo hoje responde ao perigo massivo do êxodo de uma grande parte dos trabalhadores, da sua integração, capacidade e ação concreta coletiva. Essa é hoje, obviamente, uma resposta que não pode estar fora das preocupações na ação, no pensamento, nas formas daquilo que é o sindicalismo atual.